Bom dia, Jardim 2, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a mais um projeto, outro projeto. E hoje vocês vão conhecer um livro novo. Mas primeiro nós vamos observar a capa desse livro. Vamos dar uma olhadinha nos elementos que tem aqui nessa capa. Será que vocês conseguem me dizer do que se trata essa história antes que eu leia? Será que vocês conseguem me dizer sobre o que é essa história? Olha só essa capa. Quem são essas pessoas aqui na capa, hein? Será que eles são os personagens da história? E me responde uma coisa, onde é que essas pessoas estão sentadas? Em cima do que, hein? Será? Agora, ó, vou mostrar para vocês a contracapa. Olha só, observa só essa contracapa. Que alimentos são esses aqui, ó, que estão desenhados aqui nessa contracapa? Hein? Vocês conhecem esses alimentos? Por que será que tem tantos alimentos desenhados nesse livro, gente? Que coisa estranha, hein? Que tanto alimento é esse desenhado no livro? Agora me respondam, como é que vocês acham que é o nome dessa história? Como vocês acham que se chama essa história? Ó, será que no título da história tá escrito o nome desses dois velhinhos? Será que esse será o título da história, o nome dos dois velhinhos? Então, ó, eu vou ler para vocês o título da história. O nome dessa história é O Nabo Gigante. Então, o título da história é O Nabo Gigante. Vamos matar nossa curiosidade e ver algumas páginas desse livro, algumas figuras? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como que deve ser as figuras desse livro? Eu tô curiosa, vocês estão curiosos? Eu tô muito curiosa com essa história. Olha, uma vaca. Olhem só, uma casa. Que linda essa casa, eu gostei, achei muito bonita essa casa. Quantos personagens tem essa história? Olha só, quantos animais. Quantos bichos tem essa história? Muitos, né? O que será que eles estão fazendo aqui? Olha, a chuva. Caramba. Ó, igual da capa. E aí? Será que o velhinho vai conseguir tirar esse nabo de dentro da terra? Vamos ler a história para descobrir se ele consegue tirar o nabo? O Nabo Gigante. Há muito tempo, um velhinho e uma velhinha viviam numa cabana que ficava no meio de um grande campo verde. O velhinho e a velhinha tinham 6 canários amarelos, 5 gansos brancos, 4 galinhas pintadas, 3 gatos pretos, 2 porcos barrigudos e uma vaca marrom bem grande. Numa bela manhã de setembro, a velhinha levantou-se da cama e cafungou.
e, sentindo o doce ar da primavera, disse: está na hora de prepararmos a horta. Então o velhinho e a velhinha foram até o quintal. Ali semearam ervilhas e cenouras e batatas e feijão e, por último, plantaram o nabo. Naquela noite, chuá, chuá, choveu muito no quintal da velha cabana torta. Satisfeitos, o velhinho e a velhinha sorriram e foram dormir. A chuva iria ajudar a horta a produzir belos e saborosos vegetais. A primavera passou e o sol do verão amadureceu os vegetais. Então, o velhinho e a velhinha colheram suas ervilhas e cenouras e batatas e feijões e nabos. No fim, sobrou um único nabo. Parecia ser bem grande. Na verdade, parecia ser gigante. Numa bela manhã de março, o velhinho levantou da cama, cafungou e, sentindo o ar frio do outono, disse: está na hora de colhermos aquele nabo. E assim saiu. O velhinho puxou e levantou e esticou e forçou, mas o nabo não se mexia dali. O velhinho foi procurar a velhinha. A velhinha abraçou o velhinho pela cintura e os dois puxaram e levantaram e esticaram e forçaram, mas mesmo assim o nabo não se mexeu. A velhinha foi então buscar a grande vaca marrom. O velhinho, a velhinha e a grande vaca marrom puxaram e levantaram e esticaram e forçaram, mas ainda assim o nabo não se mexia. O velhinho coçou a sobrancelha e foi buscar os dois porcos barrigudos. O velhinho, a velhinha, a vaca marrom, os dois porcos barrigudos levantaram e esticaram e forçaram, mas não havia meio do nabo se mexer. Então a velhinha arregaçou as mangas e foi buscar os 3 gatos pretos. O velhinho, a velhinha, a grande vaca marrom, os 2 porcos barrigudos e os 3 gatos pretos puxaram e levantaram e esticaram e forçaram. O nabo continuava sem sair do lugar. Então, um dos gatos ergueu o rabo e foi buscar as 4 galinhas pintadas. O velhinho, a velhinha, a grande vaca marrom, os 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos e as 4 galinhas pintadas puxaram e levantaram e esticaram e forçaram, e nada de o nabo se mexer. Então, uma das galinhas sacudiu as penas e foi buscar os 5 gansos brancos. O velhinho, a velhinha, a grande vaca marrom, os 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos, as 4 galinhas pintadas e os 5 gansos brancos puxaram e levantaram e esticaram
e forçaram, mas o nabo não queria saber de se mexer. Então, um dos gansos esticou o pescoço e foi buscar os 6 canários amarelos. O velhinho, a velhinha, a grande vaca marrom, os 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos, as 4 galinhas pintadas, os 5 gansos brancos e os 6 canários amarelos puxaram e levantaram e esticaram e forçaram. E ainda assim o nabo não se mexia. O velhinho coçou a cabeça e os animais deitaram no chão ofegantes. Aí a velhinha teve uma ideia. Ela foi até a cozinha e colocou um pedaço de queijo na entrada da toca do rato. O animalzinho faminto logo colocou a cabeça para fora do buraco. A velhinha então pegou o rato e levou-o para o quintal. O velhinho, a velhinha, a grande vaca marrom, os 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos, as 4 galinhas pintadas, os 5 gansos brancos, os 6 canários amarelos e o pequeno rato faminto puxaram e levantaram e esticaram e forçaram. E de repente, o nabo gigante saiu voando do chão e todos caíram. Os canários caíram em cima do rato. Os gansos caíram em cima dos canários. As galinhas caíram em cima dos gansos. Os gatos caíram em cima das galinhas. Os porcos caíram em cima dos gatos. A vaca caiu em cima dos porcos. A velhinha caiu em cima da vaca e o velho caiu em cima da velha. Todos eles caíram deitados no chão e deram muitas risadas. Naquela noite, o velhinho e a velhinha prepararam um belo caldeirão de nabo. Todos comeram bastante e sabe de uma coisa? O pequeno rato faminto foi quem mais comeu. Vocês viram na história, né, quanto tempo levou para o velhinho e a velhinha conseguirem arrancar aquele nabo da terra. Olha só, preste atenção como é que o tempo passou. Eles começaram de dia, entardeceu e eles não tinham conseguido arrancar o nabo. Anoiteceu e eles ainda estavam tentando arrancar aquele nabo. Para vocês verem só quanto tempo demorou para eles conseguirem arrancar o nabo. Só depois que eles chamaram um ratinho que eles conseguiram arrancar aquele nabo. Então agora eu quero que vocês peguem uma folha de papel em branco para nossa atividade. E o que vocês vão fazer nessa folha? Vocês vão desenhar a parte que vocês mais gostaram da história. Vai desenhar aí a parte que vocês mais gostaram. E amanhã a gente vai continuar falando sobre o nosso livro do Nabo Gigante, sobre essa história. Nós vamos descobrir muitas outras curiosidades aqui nessa história. Beijos e até mais!